Começa agora o Saber Direito Debate. Hoje nós vamos conversar com o professor Luiz Fernando Cordeiro, ele que ao longo da semana ministrou o curso Direito do Trabalho, tendo como aula número 1, Ações Cíveis Trabalhistas, aula 2, Arbitragem, a terceira aula, Monitoramento de E-mails, tema bastante interessante e atual que gera aí uma certa discussão ainda, nós vamos falar sobre isso aqui também. A quarta aula, Responsabilidade Civil Trabalhista e a quinta e última aula, o Sistema Sindical Brasileiro, que é um outro tema que desperta sempre bastante discussão, não é isso, professor? Esse tema, Sistema Sindical Brasileiro, sempre no direito do trabalho, é um dos temas mais debatidos. Com certeza. Inicialmente agradeço o convite, é um prazer estar aqui. E o sistema sindical realmente, por conta de estar aí já há alguns anos, esse sistema necessitando de uma reforma, ele é sempre muito polêmico por conta desse anseio por uma reforma de um sistema sindical que ainda está desde a década de 40 esse sistema. O Brasil tem aí debatido muito a esse respeito. Professor, eu também citei aqui a questão do monitoramento de e-mails. Recentemente, o Tribunal Superior do Trabalho fez algumas alterações na jurisprudência em alguns temas e este, inclusive, foi um dos temas tratados, né? O que ficou definido, pelo menos, claro, vale aqui reforçar que a jurisprudência não necessariamente é uma regra, é uma lei, mas há uma tendência a ser seguida. Com certeza. O TST ele tem procurado se adequar às novas tratativas, novos instrumentos, né? Não só da sociedade, essas mudanças da sociedade, mas também de acordo com as novas tecnologias que estão sendo inseridas na relação de trabalho, né? Mais especificamente na relação de emprego, que é o grande foco do TST. Sabemos que não é o único depois da emenda constitucional 45. Então, nós já tínhamos um entendimento que o trabalho realizado no domicílio, desde que permanecesse toda a fiscalização, as regras, né, os elementos do artigo 3º que caracterizam o vínculo de emprego, não fariam diferença para a caracterização dos direitos trabalhistas. Mas nós tivemos aí várias mudanças, como, por exemplo, o uso de GPS nos caminhões, o uso de celulares, o computador, o monitoramento do computador, câmeras. E o TST tem procurado estar atento a essas mudanças e modificando a sua jurisprudência para adequar a essas novas tecnologias. No caso específico do e-mail, o que hoje está posto? O entendimento majoritário hoje, porque a jurisprudência e também a doutrina tem engatinhado ainda a respeito do e-mail. Ainda há um tabu a respeito ainda do e-mail e eles se posicionaram inicialmente no sentido de que o e-mail corporativo, aquele cujo o provedor externo é da empresa, há um domínio com o nome da empresa, este poderia ser acessado pela empresa e utilizado como meio de prova lícito no processo do trabalho. Já o e-mail cujo provedor externo é um provedor particular, nós temos vários aí provedores particulares, Yahoo, Hotmail, e dentre outros, esse não poderia ser acessado, o provedor externo. Agora, a polêmica fica no que tange ao provedor interno da própria empresa, se ela poderia utilizar ou não, uma vez que dali é que sai o e-mail. Mas ainda a jurisprudência não chegou a analisar especificamente esse ponto do provedor interno, ficando somente ao provedor externo, diferenciando o e-mail particular do corporativo. Quanto, por exemplo, ali, no caso, a consulta deste outro e-mail, vamos colocar aqui, como você citou, o Yahoo, o Gmail, o Hotmail, enfim. E caso ele seja tratado de uma forma profissional, o que ocorre? Né? Às vezes a empresa não tem um e-mail específico, né, um provedor dela, Claro. E utiliza para mandar um recado ou uma ordem ou um relatório, enfim, seja lá o tema. Mas utiliza o particular e para o trabalho. Para o trabalho. E nesse aspecto, tem algo definido nesse sentido ou não? Olha, é muito pertinente a sua pergunta, porque essa é a grande polêmica. Porque se há um provedor externo da empresa, com o domínio da empresa, já está se definido, mas se utiliza um provedor externo particular e esse é utilizado para o trabalho, seria um instrumento de trabalho não fornecido pela empresa, mas é um instrumento utilizado para o trabalho.
Uma vez utilizado para o trabalho, nós temos que ter em conta a responsabilidade da empresa. O artigo 932, inciso 3º do Código Civil diz que a responsabilidade é da empresa. Então, se esse funcionário, esse empregado, utiliza esse e-mail, mesmo sendo um Yahoo, um Hotmail, um Gmail, e comete um crime, um ilícito, que gera prejuízos a terceiros, a responsabilidade pelo 932 do Código Civil seria da empresa. Então, neste caso, será que a empresa não teria o direito de fiscalizar, já que a responsabilidade é dela? Exato. Essa é a grande polêmica que nossos tribunais terão que enfrentar. Um outro aspecto ainda dentro dessa questão do e-mail por exemplo, quando em tese, desculpa se eu estiver errado, mas numa ação ali trabalhista mesmo, simples, a empresa vai lá e pega esse e-mail, olha, tá vendo, o cidadão aqui não trabalhou nessa determinada hora, ou trabalhou, não sei, mas não estaria talvez, nesse primeiro momento, produzindo prova contra si? Não poderia ficar estranho isso também, né? Aí já numa questão trabalhista de empresa contra o empregado? Olha, toda prova, ela é inicialmente bilateral, não é? Ou seja, a partir do momento que você produz uma prova, ela serve para você, serve para a outra parte e serve principalmente para o convencimento do juízo. Então, você, ao juntar uma prova, e ninguém é obrigado a produzir prova contra si mesmo, mas uma vez que é produzida, eu não posso limitar ao efeito benéfico a quem produziu. Ela tem que servir a ambos os casos, porque o intuito é da busca da verdade real, da verdade dos fatos, conforme o artigo 765 da CLT. Bem, nós vamos fazer aqui um rápido intervalo, em seguida estaremos de volta com o Saber Direito Debate. Até já.